Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre documentos recém-descobertos na Polônia, com planos soviéticos bem detalhados para a Terceira Guerra Mundial. O canal só existe e cresce graças à sua curtida e visualização. Por isso, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Durante a Guerra Fria, a Polônia era um país importantíssimo para a União Soviética, servindo como um estado tampão, protegendo o território russo de um ataque terrestre frontal a partir da Europa, e ao mesmo tempo sendo visto como a ponta de lança em caso de operações ofensivas contra as forças da OTAN. E por esse motivo, entre os anos 50 e os anos 80, as forças armadas polonesas eram as maiores da Europa Central, com um exército regular composto por quase 400 mil soldados, um número que podia rapidamente ultrapassar a casa de 1 milhão em caso de mobilização dos reservistas. Em termos de blindados, a Polônia tinha mais veículos do que a Alemanha Ocidental e a França juntas. E em termos de aviões, a Força Aérea Polonesa era capaz de garantir a superioridade aérea sobre o país, impedindo ações de bombardeio do Ocidente. E como era de se esperar, os soviéticos fizeram muitos planos envolvendo a Polônia em caso de guerra contra a OTAN, e um desses planos foi recentemente descoberto e publicado. De acordo com os estrategistas soviéticos da época, em caso de guerra iminente, a tática adotada por Moscou seria a de um ataque nuclear antecipado contra alvos estratégicos na Europa, com os documentos descobertos na Polônia indicando que esse primeiro ataque seria feito com o uso de 189 bombas nucleares, com potências entre os 5 e os 500 quilotons. Com as bombas de menor poder de destruição, conhecidas como táticas, sendo empregadas contra bases aéreas e portos, e com as bombas maiores de até 500 quilotons, sendo utilizadas contra grandes alvos estratégicos como centros industriais, hubs ferroviários e centros de comando e decisão. Pelos planos recém-descobertos, o porto belga de Antuérpia seria destruído com uma bomba de potência média entre os 150 e os 300 quilotons, o que equivale a mais de 20 vezes a potência da bomba que destruiu Hiroshima em 1945. Bruxelas, o centro de comando da OTAN, seria destruída por pelo menos 2 grandes bombas de 500 quilotons. Viena, na Áustria, vista como um grande centro de comando na Europa Central, seria também atingida por 2 grandes bombas de 500 quilotons. Munique e Hamburgo, na Alemanha Ocidental, seriam destruídas com bombas médias, e até mesmo a pequena Dinamarca, que nos anos 70 não tinha mais do que 3 milhões de habitantes, estava na lista de alvos, com pelo menos 5 bombas nucleares táticas em portos e aeroportos. Os soviéticos sabiam que haveria retaliação e previam que cidades como São Petersburgo e Moscou seriam varridas do mapa, bem como amplas áreas da Ucrânia, da Bielorrússia e da Polônia. Mas eles confiavam que os ataques nucleares seriam restritos a esses alvos iniciais, com os planos descobertos na Polônia prevendo os movimentos dos exércitos 5 dias após as detonações. De acordo com os planos, da Polônia sairiam várias colunas blindadas, formadas por mais de 2.800 blindados T-62 e T-72, veículos que teriam sido previamente escondidos antes do bombardeio inicial. Essas colunas avançariam pela Alemanha Oriental e entrariam na metade ocidental, de onde se espalhariam pela Dinamarca, Bélgica, Holanda e Áustria. A França, cuja capital e cidades importantes como Lyon, Nice, Marseille e Toulouse já teriam sido destruídas no bombardeio inicial, seria atacada a partir de uma ampla frente. Como os principais portos na Europa continental estariam já destruídos pelas bombas atômicas, a chegada de reforços a partir do Reino Unido, também muito afetado pelo bombardeio atômico, e também a partir dos Estados Unidos, seria muito dificultado, principalmente se considerarmos a ação dos submarinos soviéticos no Atlântico. É importante lembrar que esse plano era um plano de último recurso a ser iniciado apenas em caso de ataque mesmo iminente a partir do Ocidente.
A civilização, como a conhecemos hoje, seria destruída. Centenas de milhões de pessoas morreriam nos primeiros 5 dias de guerra, e outras centenas de milhões morreriam nos anos seguintes devido às doenças e falta de alimentos. Nesse cenário, com ataques nucleares mais ou menos limitados, a humanidade sobreviveria, mas em condições terríveis e sem grandes esperanças para o futuro.